Hoje, 20º domingo depois de Pentecostes, e toda a liturgia nos fala de duas virtudes muito importantes: a fé e a esperança. O introito nos fala do pecado em que nós caímos, mas que Deus nos resgatou. A coleta, a oração primeira, nos faz pedir a paz a Deus, essa paz que vem exatamente fruto do perdão. Depois, o canto do ofertório vai nos falar que estamos no exílio, como o povo estava em terra de Babilônia. E o Evangelho nos introduz na vivência da fé, ou no caminho da fé. E é sobre a fé que eu gostaria de falar um pouco para vocês hoje, porque toda a crise que nós vivemos na nossa vida e no mundo hoje e na igreja é uma crise de fé. Quando nós fomos batizados, no rito tradicional, o padre começa na porta da igreja, quando vai receber a criança, e o padre faz uma pergunta: que pedes à igreja de Deus? E os padrinhos respondem em nome da criança: a fé. A fé, e o que te alcança a fé? A vida eterna. A fé é, pois, a porta de entrada para aqueles que se aproximam de Deus. Sem fé, diz nosso Senhor, de São Paulo, é impossível agradar a Deus. E é a fé que nos abre o caminho para estarmos juntos de Deus. Sem fé, nós só enfrentamos a escuridão. Na história que nós acabamos de ouvir, nós vemos ir ao encontro de Jesus, um funcionário do rei Herodes, que tinha o seu filho doente a morrer. Ele confia em Jesus, talvez achando que fosse um homem extraordinário, mas o suficiente para percorrer mais de 30 quilômetros entre Cafarnaum e Caná da Galileia para se encontrar com Jesus. A fé é esse encontro com Deus que nos ama. É Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, e nós vamos movidos por algum motivo, como foi Zaqueu pela curiosidade, por exemplo, como foi Pedro pelo espanto, pela pesca milagrosa, como foi João por estar aquela tarde com Jesus. Enfim, Deus tem os seus caminhos para nos fazer ir ao encontro dele, de nos aproximarmos dele e para nos dar a fé. A fé é, pois, um dom de Deus que vem a nós, mas é também uma resposta nossa ao Deus que vem ao nosso encontro, Deus que nos ama. Por isso, fé está intimamente ligada à caridade, ao amor, a esta certeza de que Deus quer o melhor para nós e de que Deus nos ama. E foi esse encontro que esse funcionário do rei foi fazer com Jesus, pedindo a ele que curasse o seu filho. Vinde curar meu filho. Quer dizer, vinde era um começo de fé, embora ela não fosse profunda, porque poderia Jesus curar à distância, como fez, mas ele vai a Jesus naquela esperança, e daí fé e esperança estão juntas também, de que Jesus tendo poder, Jesus vai curar, como ele acreditou que Jesus tinha o poder. Ele faz o pedido, e Jesus chama a atenção, não dele, mas chama a atenção nossa, dizendo: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Ou seja, nós muitas vezes queremos ver coisas extraordinárias aos nossos olhos, aos nossos sentidos, para podermos crer. A fé vai além dos nossos sentidos. A fé, como diz São Paulo, é substância sperandarum rerum, é a substância das coisas que nós esperamos e a certeza daquelas coisas que nós não vemos. Portanto, a fé, ela nos traz a eternidade já para o presente. Eu creio não porque eu compreenda, mas por causa da autoridade de Deus.
De modo que a fé, segundo a doutrina da Igreja, é a adesão da nossa inteligência às verdades reveladas, por causa da autoridade daquele que revela, que é Deus. Mas não é só essa adesão da inteligência, é algo que vai à minha vontade e me leva a me conformar de acordo com a vontade de Deus. A fé, pois, nasce desse encontro com Deus vivo, que nos chama e que revela para nós o seu amor. Um amor que nos precede, porque o amor de Deus precede a esse nosso encontro, pois é Ele que nos chama. E sobre esse amor que nós podemos nos apoiar para construir toda a nossa vida. Portanto, a fé, ela tem dois aspectos. O primeiro, do crer, o acreditar, que é o aspecto da inteligência, mas também o de transformar a nossa vida segundo a fé. Por isso, fé é a adesão da inteligência, mas também a vivência. Tenho que conformar a minha vida com a fé. É um problema sério quando nós vemos uma vida dupla nos cristãos que vão à missa, se confessam, comungam, rezam todos os dias, mas também vão aos bailes, às boates, se vestem indecentemente, ouvem música mundana e com conversas imorais. Quer dizer, como se fosse uma duplicidade, né? Sua vida não se conforma com a fé. É uma espécie de religião de casca. Então, esta fé é uma fé, pode até ser uma fé real, no sentido, tem fé, acredita, mas é uma fé morta. A fé precisa ser firme, e toda fé, ela é provada. Vemos, por exemplo, Abraão, que tinha uma fé firme. Deus disse para ele: sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação. Abraão já era velho, a sua esposa Sara era já idosa, estéril, mas Abraão acreditou. Isso é a fé. E teve um filho, Isaque, que era o filho da promessa, de quem Deus faria uma grande nação. Mas num determinado momento Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, aquele filho tão buscado, tão querido, tão desejado, que seria o filho que era o filho da promessa. Mas o Deus que deu, Deus agora queria o filho. E Abraão não sabia como a coisa aconteceria no futuro, como ele seria chefe de uma grande nação. Já tinha expulsado a Agar e o seu Ismael, e agora o único filho Deus quer, mas ele acreditou. Isso é a fé. E evidentemente Deus não quis que ele matasse o filho, mas de qualquer forma a sua fé foi provada. Pegamos hoje, de modo mais recente, pelo menos século XIX e XX, o exemplo de Santa Teresinha. Vivia em casa com todo carinho, rodeada do carinho da sua família, filha mais nova. Era tratada como a rainhazinha, como dizia o seu pai. E ela então agora entra no convento e vai enfrentar a vida do convento com todas as suas dificuldades. Era tratada como rainhazinha, agora é mais uma, com todos os seus sacrifícios próprios da vida religiosa, e perseguições também, incompreensões, inclusive de irmãs que estavam próximas a ela. E ela vai firme, e ela sabe que Deus, nosso Senhor, está trabalhando assim na sua vida, e compreende. Isso é fé. Depois sabe da doença do seu pai, uma doença longa. O seu pai fica muito mal, e depois o pai morre, e ela perde o pai a quem tanto ela amava. Deus prova mais uma vez a fé de Teresinha. E depois de um tempo de convento, depois de um tempo de quaresma, já chegando a quinta-feira santa, ela começa a tossir, e de repente vem aquele golfo de sangue no seu lenço, aquele sangue quente que vem pela boca, e ela descobre que está com tuberculose. Mas, meu Deus, eu fiz tudo tão certo, eu confiei tanto como criança, e agora vem a tuberculose. Mas ela crê. É assim a vida de fé. É substância, sperandarum rerum, é substância das coisas que nós esperamos.
A fé nos leva a termos uma visão sobrenatural de todas as coisas, de todos os problemas, e a entendermos que em cada ato, em cada situação em que nós vivemos e que somos chamados a decidir, de um lado vem a graça de Deus para tomarmos a decisão correta à luz da fé e continuarmos caminhando para Deus. Do outro lado vem uma tentação do demônio para nos levar ao desânimo, nos fazer cair. E dentro de nós há uma decisão livre da vontade. E quando temos fé, diga: eu creio e quero fazer como Deus quer. Mesmo que eu não compreenda, porque tanto sofrimento na minha vida, tantas dificuldades, tantas perdas, mas eu creio e tenho que ter uma visão sobrenatural. E Santa Teresinha, pouco antes de morrer, chega e começa a como que escutar uma inspiração ou uma voz dizendo: pobre tolinha, vais morrer, não sabes que vais morrer? E depois da morte não tem mais nada. Era o demônio tentando. E ela firme dizia: Jesus, eu creio. Isso é a fé. Quantas vezes nós passamos por essas tentações também na nossa vida, sobretudo devido aos sofrimentos aos quais nós somos submetidos, até as nossas próprias quedas que Deus permite para nos humilhar, nós temos que dizer sempre: eu creio. E como Pedro dizer: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A fé, portanto, ela tem que ser firme, sobretudo nos embates do dia a dia, em que temos que enfrentar tantas dificuldades, tantas provações. Eu creio, Senhor, eu creio. Posso perder tudo do ponto de vista humano, mas eu creio. E a nossa fé, ela vai mostrar a sua firmeza na medida em que ela é provada. Eu creio e pronto. Mas a fé precisa ser viva. Como diz São Tiago, a fé sem obras ela é morta. Ela tem que ser operosa. E o que nos faz vencer o mundo, como diz São João, é a nossa fé. A vitória do mundo é a nossa fé. E quando falamos em mundo, nós temos aí dentro deste inimigo, são três grandes inimigos da nossa alma: no demônio, o mundo e a carne. E quando falamos do mundo, há três coisas que nos causam mal e que nos afastam, podem nos afastar de Deus. Primeiro, o mundo com seus erros que nos seduzem, suas máximas, que são tantas, que vêm atrás de nós nos seduzindo: sede de poder, sede de dinheiro, as vaidades. Segundo, as doçuras, ou seja, os gozos que o mundo nos apresenta, os prazeres que o mundo que vem do mundo e que nos corrompem. Como somos seduzidos por isso, como somos tentados. E por fim, as perseguições que nos assustam e que nos amedrontam. E a fé é que nos faz vencer o mundo, como diz São João. A fé nos faz vencer os erros do mundo com as suas máximas. Se nós ouvimos: felizes são aqueles que gozam a vida, que possuem muitos bens, que têm todos a seus pés, a fé nos faz ir aos pés de Cristo, que olha para nós com carinho e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só a fé é capaz de nos levar a ter isso como máxima. E isso nos dá a vitória sobre os poderes que o mundo nos impõe, sobre os erros que nos seduzem. Mas a fé também nos dá vitória sobre os prazeres do mundo. O jovem, por exemplo, grande guerreiro, de repente é atingido, fica doente, fica
de cama durante meses, e de repente ele se levanta e grita. Como são sem sabor as doçuras quando se olha para o céu. Santo Inácio de Loyola, esse jovem. Por quê? Porque a fé é a substância das coisas que esperamos. As doçuras do mundo de nada valem se nós olhamos para o céu. Por isso, quando Jesus fala do fim do mundo, ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, aí, aqueles sinais que nós conhecemos, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. Olhai para o céu. Olhai para o céu. É o que nos espera. Então as seduções do mundo passam, porque os prazeres são passageiros, duram pouco tempo. E depois? E depois? O que vai ser de nós? Os aplausos passam. Onde estão os grandes homens, chefes da humanidade do passado? Já se foram. Onde estão os grandes prazeres do mundo? Passam, tudo passa. Passamos uma visita num hospital, por exemplo, vamos ver tanto sofrimento. Vai num hospital do câncer, por exemplo, quanta dor, quanto sofrimento, cada um com a sua história. O padre tem essa graça de, visitando, muitas vezes conhecer a história de cada um, histórias de alegrias, mas também histórias de muitos pecados. Quer dizer que esteja ali porque pecou, mas está ali depois de. E assim todos nós, com as nossas mazelas. E de que adiantou tudo? E quando vamos a um cemitério e contemplamos aqueles túmulos, muitas vezes belíssimos, todos lá, um monte de ossos, e nós também estaremos. O exemplo é ali, São Silvestre, que contemplando o túmulo aberto do seu amigo, pouco tempo depois da morte, alguns dias, ele diz: ele é o que eu serei amanhã, e eu sou o que ele foi ontem. Ou como na Capela dos Ossos, que há lá em Portugal, que tem uma placa, capela feita só de ossos humanos, e tem lá escrito: nós ossos que cá estamos, pelos vossos esperamos. A fé nos faz vencer tudo isso, porque nós vemos muito além daqueles prazeres que nós temos no dia a dia e que tantas vezes nos levam ao pecado. O prazer em si não é pecado, mas o prazer desordenado fora do fim para o qual ele existe, sim que é pecado. Então nós temos que cuidar bem para não cairmos nessa esparrela de querermos o prazer pelo prazer. Mas é a fé que nos faz vencer isso. A fé nos faz vencer também as perseguições do mundo. São Paulo diz que quem quiser seguir a Cristo também vai padecer perseguições. E essas perseguições surgem de dentro de nós mesmos, mas vêm muitas vezes de fora. Como hoje nós enfrentamos tantas perseguições, a igreja sofre tantas perseguições, meu Deus. A doutrina da igreja vilipendiada, a hierarquia maltratada e vilipendiada muitas vezes até pelos próprios membros. Quanto sofrimento na igreja, quanta perseguição aos cristãos que querem realmente servir a Deus, quanta perseguição aos pais que querem educar os seus filhos segundo a lei de Deus, quanta perseguição aos jovens, dos quais querem arrancar a fé e a pureza na marra, e os jovens muitas vezes na sua fragilidade se deixam levar pelas máximas do mundo. Quanta perseguição! No início da igreja havia um discípulo de São João chamado Policarpo, que era bispo de Esmirna, já estava com seus 90 anos quase, e foi preso com correntes para ser morto por causa de Cristo. O carrasco olhou para ele e ficou com pena dele, e disse para ele: olha, eu vou tirar essas correntes
não vou te jogar na fogueira, basta você renunciar a esse Jesus que você prega. Ele disse: eu com quase 90 anos vou agora renunciar àquele que é a razão da minha vida? Ele não renunciou. Ele foi então jogado na fogueira, e como o fogo não o consumiu, ele foi retirado e foi apunhalado pelo próprio carrasco. A fé nos faz vencer isso. A fé nos faz vencer as perseguições. Tivemos esses dias a festa dos mártires do Rio Grande do Norte. Tive a graça de visitar o local onde eles foram martirizados, o engenho lá de Cunhaú, onde os protestantes entraram, mandados por Jacó, um emissário dos holandeses. O Nordeste teve sob o domínio da Holanda, de Alagoas até o Rio Grande do Norte, um pouco do Ceará, e eles foram lá no Rio Grande do Norte e fecharam a igreja na hora da missa, e logo após a consagração, portas fechadas, o Jacó tinha mandado os índios potiguares e tapuias, e foram avançando por todo o povo e foram matando a todos. E foram diante do padre André, tinha acabado a consagração, paramentado, acabado a consagração, os tapuias foram a ele, ele gritou na língua tapuia que não fizesse aquilo com ele, que ele era de Deus. Os tapuias recuaram, os potiguares não tinham respeito nenhum, foram e mataram a mando desse Jacó, e depois pegaram outros lá do Forte dos Reis Magos, levaram via do rio e começaram então a maltratá-los. E bastaria o padre, aí já é o padre Francisco Ferro, bastaria ele renunciar à igreja. Teria um grande cargo lá em Amsterdã, mas bastaria ele deixar a igreja católica. E ele foi firme. E começaram então a cortar os pedaços dele, as mãos, os pés, e com muito desrespeito, depois de arrancarem a batina dele, com muito desrespeito, não convém aqui dizer mais o que fizeram, mas de qualquer forma foram cortando os pedaços dele, as orelhas, os olhos, arrancaram, e humilhando, Bastaria ele deixar a igreja católica e se tornar calvinista, mas a fé faz vencer essa perseguição, e hoje está no céu, canonizado. Quer dizer, o testemunho de tantos nossos irmãos do passado nos mostram a grandeza, a vitória que nos dá a fé. A vitória do mundo é a nossa fé. A fé, pois, esse dom de Deus e luz para iluminar a nossa estrada. Foi essa fé que fez com que aquele funcionário do rei Herodes voltasse para casa, já com a fé incipiente ainda, mas acreditando, e depois que constata o poder de Jesus, aí ele acredita, e toda a sua família, porque a fé leva a se difundir, a se espalhar. Ele acreditou e toda a sua família. Por isso nós temos que viver a nossa fé. Professemos juntos sempre a nossa fé. Senhor, eu creio, apesar dos problemas, das dificuldades, dos meus sofrimentos interiores, eu creio. Apesar das tentações, eu creio. Apesar das perseguições, eu creio. O mundo todo parece escuro, parece que eu sou um ser de outro planeta, é tudo diferente daquilo que eu creio, mas eu creio. Eu creio. Posso estar sozinho, eu creio. E creio com a igreja, mas eu creio. Por isso, nesse dia, 20º domingo de Pentecostes, peçamos a Deus nosso Senhor que nos dê a graça de sempre crer. E como Nossa Senhora, que é bem-aventurada porque acreditou, peçamos a ela que aumente cada dia mais a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.